Agora nós vamos desenvolver esse exercício para fixar os nossos conhecimentos. Como vocês estão vendo, nós temos um perfil muito próximo de um perfil I, porém com uma aba inferior um pouco mais larga do que a aba superior. E nesse exercício, eu estou pedindo para calcular o momento de inércia em relação ao eixo x e o momento de inércia em relação ao eixo y, sabendo que as unidades estão em milímetros, né, das medidas. E no final eu quero passar para centímetros na quarta e decímetros na quarta, porque nós vamos encontrar o valor final em milímetros na quarta. E com isso nós vamos passar para centímetros na quarta e para decímetros na quarta, né? Antes de calcular o momento de inércia em relação a x e em relação a y, nós precisamos identificar aonde está o centro geométrico. O centro geométrico, a cota x barra, nós já conhecemos porque há uma simetria em relação ao eixo y. Se a gente aplicar um corte ao longo do eixo y, nós vamos ter a metade da esquerda espelhado com a metade da direita, né? Ou seja, a metade da esquerda vai estar espelhada com a metade da direita, né? Então, há uma simetria em relação ao eixo y. Logo, não precisa encontrar o x barra, porque nós já sabemos que vale 40 milímetros partindo da esquerda até a direita. Ou se a gente partir da extremidade da direita até a esquerda, a gente vai ter 40 milímetros também, né? Eu estou me referindo à cota da aba inferior, né? Se fosse em relação à aba superior, eu iria ter quanto? 25 mais 25, 50. Mais 15, 65. Metade vai ser então 32,5. Então, se eu analisar a aba superior, eu ia ter uma distância de 32,5 entre o eixo Y até a extremidade da direita, ou do eixo Y até a extremidade da esquerda. Enfim, o eixo Y, quando ele cortar o perfil em duas partes, vai haver uma simetria, né? Porque cada, cada parte vai... as duas partes vão ser espelhadas, né? São espelhadas. Agora, não há uma simetria em relação ao eixo X, né? Então nós precisamos encontrar o centro geométrico. O, o, ou seja, a gente precisa encontrar o y barra, né, em relação à base. E sem fazer conta, nós já sabemos que vai estar um pouco para baixo da altura média, né, desse perfil. Que a altura média seria 15 mais 25, 40, né? Só que essa altura média não corresponde ao y barra, porque eu tenho um pouco mais de material na base. Logo, o centro geométrico vai estar um pouco abaixo dessa medida, né? Então, nós precisamos inicialmente encontrar o y barra, né? Mas antes a gente vai dar nome para cada peça. Vamos lá então. Vamos chamar a primeira peça de peça 1. Chamar essa peça de peça 1. Essa segunda de peça 2. Opa. Peça 1. Peça 2. E a última vai ser a peça 3. Então, inicialmente a gente precisa encontrar o y barra, né? Vamos lá então. O que eu faço? A área total multiplicado por y barra vai ser igual a quanto? A área total multiplicado por y barra vai ser igual a área 1 multiplicado por y1
mais área 2 multiplicado por y2 mais área 3 multiplicado por y3. A área total vai ser de quanto? 65 multiplicado por 15 mais 15 multiplicado por 50 mais 80 multiplicado por 15 vezes y barra que eu quero determinar. Meu ponto de referência vai ser a base, né? Vamos fazer em relação à base. Então, continuando, a área 1 vai ser de quanto então? 65 vezes 15 vezes o centro geométrico da peça 1 até a base vai ser de quanto? 15 mais 50, 65. Mais metade de 15 vai dar quanto? 15 mais 50 mais metade de 15. Vai dar 72,5. 72,5. Para quem não enxergou, essa distância está mais ou menos aqui assim, ó. Então aqui eu teria 72,5, mais ou menos. Estaria mais ou menos ali, né? A distância da base até o centroide da peça 1. Então, vamos voltar. Vou apagar isso que eu fiz por último para não deixar a figura muito suja. Não volta mais. Continuando, vamos pegar a peça 2 agora. 15 vezes 50 vezes 25 mais 15, eu vou ter 40. Então, onde é que está essa distância? Vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Vai ser o centroide da peça 2 até a base. Então aqui eu vou ter 40. Né? A distância do centroide da peça 2 até a base. Metade da altura é 25, mais 15, 40. Pronto. E por último, o que eu vou ter? Eu vou ter então 80 vezes 15 vezes 7,5, que é a distância do centroide da peça 3 até a base. Ver se eu consigo colocar tudo aqui em cima.
Continuando, só estava ajeitando, né? Mais, tudo isso igual a zero. Quanto é que vai dar y barra? Não, agora, só deixa eu botar um pouquinho para baixo. Quanto é que vai dar y barra? Bom, vamos jogar na calculadora agora. 65 vezes 15 vezes 72,5. 15 vezes 50 vezes 40. 80 vezes 15 vezes 7,5. Soma tudo. 65 vezes 15, 15 vezes 50, 80 vezes 15. Peraí, eu digitei alguma coisa errada, de novo. 65 vezes 15 vezes 72,5. 15 vezes 50 vezes 40. 80 vezes 15 vezes 7,5. Soma tudo agora. 65 vezes 15, 15 vezes 50, 80 vezes 15. Tá, agora sim, bateu 37,5. Vamos fazer a última conferência, só para ter certeza. Fazendo a última conferência. Bateu 37,5. Y barra deu 37,5, né? Y barra igual a 37,5 milímetros. Certo? Bom, agora a gente já tem o y barra, o x barra a gente já sabe previamente, né, porque é uma simetria em relação ao eixo y, conforme eu comentei inicialmente, não é problema. Agora a gente vai calcular o momento de inércia, aplicando teremos os eixos paralelos. Vamos então primeiro calcular para o momento de inércia em relação a x. Vamos lá então. O momento de inércia em relação a x vai ser igual a quem? Vai ser o momento de inércia em relação a x para a peça 1 mais o momento de inércia em relação a x para a peça 2 mais o momento de inércia em relação a x para a peça 3. Peraí. Vamos botar mais aqui, ó. Momento de inércia em relação a x igual. Vou botar o índice da peça primeiro, né? Senão pode gerar confusão. Agora sim. Então vamos substituir agora. Primeiro vamos abrir a equação, né? Depois a gente substitui tudo. Igual. Base 1 vezes H1 sobre
12 mais base 1 vezes H1 vezes D1 ao quadrado. E aqui vai ao cubo. Mais base 2 vezes H2 dividido por 12. Mais B2 vezes H2 vezes D2 ao quadrado. Sobre nada. E aqui é o cubo. Mais base 3 vezes H3 ao cubo dividido por 12. Mais B3 vezes H3 vezes D3 ao quadrado. Bom, agora a gente precisa substituir os valores, né? Com base no que nós temos na figura. Base 1 vai ser quanto? 65, altura 15. Tá tudo aqui em cima, né? Base e altura de cada peça. A única coisa que a gente tem que ter mais cuidado é o D, né? A base e a altura de cada peça a gente já mostrou aqui no cálculo do y barra. O que nós não sabemos, que eu vou estar mostrando, é a distância de centro a centro, né? Certo. Certo, vamos continuar então. Vamos lá então. A base vai ser quanto? 65 e 15. Vamos ter então 65 vezes 15 ao cubo dividido por 12. Mais 65 vezes 15 vezes 37,5 menos, lembrando, o D é a distância de centro a centro, do centro do perfil até o centro da figura. Então, o centro do perfil está numa altura de 37,5, né? E o centro da peção está a uma distância de, tá aqui, ó, 72,5. Então, vou colocar 72,5 menos 72,5. Tudo isso ao quadrado. Peça 2. Peça 2 vai ter uma largura de 15 e uma altura de 50. Vamos para a peça 2 agora. Vou fazer um risco porque senão ele fica voltando, né? Então, 15 multiplicado por 50 ao cubo sobre 12, mais 15 vezes 50 vezes 37,5 menos 40.
40 por quê? Tá aqui, ó, 40, né? É a distância de centro a centro. Vou até circular essas distâncias que são muito importantes, né? Para nós sabermos. Tá aqui, ó. Essa distância. Essa distância. E essa distância. Então, vamos chamar aqui de y1. Aqui de y2. Aqui de y3. Essas são as distâncias de cada peça, né? Do centroide de cada peça até a base. Né? Então, essas distâncias são muito importantes nós sabermos, né? Que são elas que estou levando em consideração no cálculo do momento de inércia. Para averiguar a distância de centro a centro, né? Do centroide do perfil até o centroide da peça, né? É importante isso ficar bem claro, né? E por último, peça 3, né? Que é 80 por 15. Vamos lá então, peça 3. 80, 15 ao cubo, dividido por 12, mais 80 vezes 15 vezes 37,5 menos 7,5. A ordem nesse caso tanto faz, né? Se eu colocar o 37,5 antes ou depois, porque independentemente se for positivo ou negativo, eu vou levar ao quadrado e vai ficar positivo, né? Então não tem influência. Bom, agora é só jogar na calculadora e averiguar o valor que vai resultar, né? 65, vamos fazer por partes, né? Fazer por partes. 65 vezes 15 ao cubo dividido por 12 mais 65 vezes 15 vezes 37,5 menos 72,5. Então, o que eu tenho aqui? 65 vezes 15 ao cubo, 65 vezes 15 vezes 37,5 menos 72,5, tudo isso elevado ao quadrado. Quer dizer, a diferença, né, vai ser elevado ao quadrado. A diferença entre os centros. Ih, perdi tudo. Apertei sem querer no botão aqui e perdi. De novo, 65 vezes 15 ao cubo, dividido por 12, mais 65 vezes 15, vezes 37,5 menos 72,5. Sessenta e cinco vezes 15. Agora sim. Então aqui eu vou ter. Então eu vou escrever por partes, né? Então vai ficar então 1,212 3 milímetros na quarta. Não, vamos deixar para outra unidade depois, né? Mais, vamos pro segundo agora, segunda parte. 15 vezes 50 ao cubo
dividido por 12, mais 15 vezes 50 vezes 37,5 menos 40. Tudo isso ao quadrado. 15 vezes 50 ao cubo, e tudo isso dividido por 12, mais 15 vezes 50 vezes 37,5 menos 40 ao quadrado. Aqui eu vou ter 0,161. Um valor bem abaixo porque eu tenho um pouco de material deslocado do centro. Isso justifica porque que o valor é consideravelmente baixo. E por último, 80, 15 ao cubo dividido por 12, 80, 15, 37,5, 7,5. Depois tem alguma coisa errada. De novo, 80 vezes 15 cubo dividido por 12. Mais 80 vezes 15 vezes 37,5 menos 7,5. 80 vezes 15, 80 vezes 15 ao cubo dividido por 12, certo. Então aqui vai ficar 1,102 02 02. Bom, tudo isso vai dar quanto? Vai ficar então, somar os três agora. 1.0, 1.213, 161, 1.102. 1,213, 0,161, 1,102. Vai ficar então 2,476. 2,476 milímetros na quarta. Bom, a gente calculou em relação a x, agora a gente precisa calcular em relação a y. Só que tem uma pequena diferença, né? Em relação a y, como y está exatamente passando pelo centroide, nós não precisamos encontrar a distância de y em relação à extremidade da esquerda ou em relação à extremidade da direita, porque a gente já conhece. E também não vamos precisar aplicar o teorema dos eixos paralelos, porque cada peça, o centroide de cada peça coincide com o centroide do perfil, né? Então, eu vou virar essa peça, né, e analisar ela virada. Então, por exemplo, a peça 1 vai ter uma largura de 15 e uma altura de 65. E o centro dela vai estar em 32,5, que coincide com o centro do perfil. Bem que eu preciso tomar um valor base, né, para analisar o centro. Mas se eu analisasse a base como esse ponto, né, aqui embaixo à esquerda, o centroide estaria a 40, né? E o centroide das três peças também estaria a 40 da extremidade da esquerda, nesse ponto. Então não há necessidade de eu aplicar o teorema dos eixos paralelos, né? Não faz sentido. Então, continuando, né? Vamos continuar o nosso raciocínio, né? E vamos aplicar em relação ao eixo y, né? Vamos lá, então. Vamos passar aqui um traço.
Ah, faltou converter a unidade, né? Pera aí, então, vamos fazer aqui rapidinho. Ah, só um detalhe aqui, né? Aqui também é... Esqueci de mostrar um detalhezinho. Isso aqui está multiplicado por 10 na 6, né? Deixei mais resumido. Pera aí. Aqui está multiplicado por 10 na 6. E aqui também, né? Multiplicado por 10 na 6. Isso vai ser igual a quanto? Eu quero converter para decímetros na quarta. Converter milímetro para decímetro, o que eu preciso fazer? Dividir por 10. Só que está elevado na quarta potência, então eu preciso dividir por 10 dá 4, né? Então vai ficar como? Vai ficar 2,476 vezes 10 na 2 decímetros na quarta, né? E se eu quiser passar para centímetro, na verdade aqui eu estou passando para centímetro, né? Desculpa. Aqui é para centímetro, né? Para centímetro. Então, passar milímetro para centímetro, então corrigindo, né? Passando milímetro para centímetro, eu preciso dividir por 10, né? Ou seja, multiplicar por 0,1 ou por 10 na menos 1. Como está elevado na quarta potência, 10 na menos 1 elevado na quarta vai ficar 10 elevado na menos 4. Então, multiplicando 10 elevado na 6 por 10 elevado na menos 4, vai ficar 10 elevado na 2. Agora, se eu quiser passar para decímetro, daí eu tenho que multiplicar mais uma vez por 10 na menos 4, né? 10 na menos 4. Lembrando que um decímetro vale 10 centímetros, né? 1 centímetro vale 10 milímetros e um decímetro vale 10 centímetros, né? Então, já vamos colocar aqui do lado também, vamos fazer o seguinte. Espaço, vamos deixar esse cara aqui. Então, aqui vai ser igual. Aqui tá certo. E passar para decímetro vai ficar como? Vai ficar então 2,476 vezes 10 na menos 2 decímetro na quarta, né? E se eu pedisse para passar para metro? Daí eu ia multiplicar por 10 elevado na menos 4, mais uma vez, né? Porque passar de milímetro para metro, eu tenho que dividir por 1000, né? E 1000 elevado na quarta potência ia ficar quanto? Ia ficar 1 vezes... Ia ficar 10 elevado na 12 negativo, né? Então ficaria
é 2,476 vezes 10 na menos 6 metros na quarta. Fazer isso para passar para metros na quarta. Mas voltando, a gente queria encontrar o y, né? O mean de inércia em relação ao eixo y ainda, para finalizar esse problema. A gente que nós ainda não acabamos, né? Vamos passar uma régua aqui. Agora vamos calcular para y. Então, para y vai ficar como? 1 de y mais 2 de y mais 3 de y. Que nem eu fiz ali em cima, só que agora com y, né? Então, substituindo, como é que vai ficar? O momento de inércia em relação a y, eu vou ter quem? B1 H1 sobre 12 elevado ao cubo mais B2 vezes H2 elevado ao cubo, tudo isso sobre 12, mais P3 H3 ao cubo, tudo isso sobre 12. Agora a gente precisa substituir. Lembrando que agora a gente vai analisar a peça virada, né? Então a base da primeira peça vai ser 15 e a altura vai ser 65, né? Então vai ser o contrário. 15 vezes 65 ao cubo, dividido por 12. Mais, agora a base vale quanto? 50 vezes 15 ao cubo sobre 12. E por último, eu vou ter quanto? A base vai ser 15 vezes 80 ao cubo sobre 12. Vamos ver se eu coloquei certo. Base 50, altura 15. Base 15, altura 80. Tá certo. Quanto é que eu vou obter então? Vamos calcular. 65 ao cubo vezes 15 dividido por 12. 50, 15 ao cubo vezes 50 dividido por 12. 15, 80 ao cubo vezes 15 dividido por 12. Então eu vou ter quanto? Eu vou ter 5,28 mais 14,06 mais 640. 640, 14,06 e 5,28, certo? Tudo isso vai estar sendo multiplicado por quanto? Por 10 na 3. Isso vai ser igual a quanto então? Vai ser igual a
528, 1406, 640. Ficar então meia, vamos arredondar, né? 5, 9 vezes 10 na 3 milímetro na quarta. Agora a gente vai converter. Então isso vai ser igual a quanto? Vai ficar então 659 multiplicado por 10 na menos 1 centímetro na quarta. Isso é igual a quanto? Isso vai ser igual ainda 659 vezes, eu vou deslocar mais 4 casas, né? 10 na menos 5 decímetro na quarta. Certo? Eu poderia deixar 6,59, né, vezes 10, poderia ser também. E 6,59 vezes 10 na menos 3, né, tanto faz, né? Eu poderia também ajustar da seguinte forma, né? Isso é igual a 6,59 vezes 10 na 1, melhor ainda, né? 65,9, que é mais fácil, né? 65,9 centímetro na quarta. E aqui poderia deixar 6,59 vezes 10 na menos 3 decímetro na quarta, né? Bom, pelo visto, nós calculamos tudo o que precisava, né? Encontramos um momento de inércia em relação ao eixo x e um momento de inércia em relação ao eixo y, nas unidades que foi pedido nesse exercício, né? Então, com isso nós concluímos esse exercício.